Olá, meninos. Nós vamos, neste momento, dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos começar agora a estudarmos a respeito do processo que levou à construção da Revolução Francesa. Mas para nós entendermos sobre a Revolução Francesa, precisamos compreender antes como estava a situação da França. Quais foram os motivos que levaram à revolução? Por isso, nós vamos estudar os momentos pré-Revolução Francesa. Preparei alguns slides aqui para vocês, para nós conversarmos sobre esse tema. Vamos lá, então? Iniciando, meninos, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos pensar que nenhuma revolução acontece por acaso. Simplesmente a pessoa não acorda no dia e fala: nossa, hoje eu acordei com um sentimento revolucionário, eu quero mudar o meu país. Não. Nós temos os chamados antecedentes, um conjunto de coisas que já estavam acontecendo há alguns anos, né, há alguns momentos anteriores, que propiciaram esse movimento revolucionário. Vamos lá? Pessoal, vamos lembrar aqui primeiro sobre a burguesia. Meninos, a burguesia surge, conforme nós estudamos no ano passado, num momento de renascimento comercial, beleza? Então, a burguesia vai ser aquela classe social que surge se responsabilizando pelas atividades comerciais, aquela que vai ter a maior quantidade de lucros obtidos com as relações comerciais. Aos poucos, a burguesia foi atingindo, foi ganhando poder econômico. Só que ela tinha poder econômico, mas não tinha poder político. Pessoal, então nós vamos ver aqui que dentro da França aconteceu a mesma coisa. A burguesia queria, a burguesia ansiava por poder político. Ela queria participar das decisões políticas do Estado francês. Então a burguesia foi o principal personagem aí dentro da revolução. Apesar de ser uma revolução burguesa, meninos, nós tivemos a participação do povo. O povo também, que fazia parte do terceiro estado, lembrando da nossa sociedade estamental, não tinha direitos, não tinha nenhuma condição de continuar ali sobrevivendo em uma sociedade que privilegiava poucas pessoas. Beleza? Então eu coloquei para vocês aqui, ó. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Representa o momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, atinge o poder político. Continuando, nós vamos ver aqui as causas da revolução. Para falar das causas, nós precisamos lembrar da nossa sociedade estamental. Meninas, a sociedade estamental é um dos tripés, uma parte essencial do que nós chamamos de antigo regime. Lembra do antigo regime? O antigo regime é marcado pelo poder absolutista, todos os poderes concentrados nas mãos do rei, na política. Na economia, nós tínhamos o mercantilismo, em que também o rei controlava a economia, e na sociedade, a sociedade estamental. A sociedade estamental era aquela que, dividida em estados, em estamentos, nós tínhamos o primeiro estado formado pelo clero, que era os membros da igreja, o segundo estado formado pela nobreza. Para o primeiro e segundo estado, lembra que nós demos um apelido para eles? Os privilegiados. Nós tínhamos o terceiro estado, que era o povo, os camponeses, a burguesia, que nós apelidamos de os pagadores de impostos. O que estava acontecendo na França neste momento aqui que nós estamos estudando? Meninos, os privilégios do clero e da nobreza estavam cada vez mais altos. Eles estavam, então, com muitos luxos. E aí, os custos desses privilégios, cada vez mais altos, não estavam sendo pagos com os impostos do terceiro estado. Como assim? A quantidade de impostos pagos não dava para
abastecer todos os privilégios que esse grupo social do primeiro e segundo estado tinha. Então, olha aqui que eu coloquei para vocês no primeiro pontinho aqui, ó. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos citar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. Meninos, outra coisa que nós podemos citar como causa da Revolução foram as ideias iluministas que influenciaram o povo francês a lutar. Gente, o iluminismo trazia para nós os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Não trazia para nós aí o acesso aos direitos. Tudo isso influenciou o povo francês a lutar por esses direitos. Também coloquei aqui para vocês, ó. As ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. E aí, meninos, nós já temos aqui, ó, primeiro, os altos custos com os privilégios do clero e da nobreza, certo? Outra coisa, nós estudamos desde o ano passado, quando a gente estudou sobre a Guerra dos 100 Anos, que a França vivia em constantes conflitos com a Inglaterra. Lembram disso? E esses conflitos aí perduraram, né? Duraram durante, né, muito tempo. Outro conflito que existiu entre a França e a Inglaterra foi a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra demandou muitos gastos. Os gastos com uma guerra, gente, são enormes, porque você gasta com exército, gasta com mantimentos, gasta com armamentos. E além disso, o que aconteceu? A França apoiou a independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias. Apoiou financeiramente. Então, outro ponto que nós podemos destacar aqui são os gastos com as guerras. Os gastos com as guerras pesou na economia do país. A França participou da Guerra de Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Então, nós já temos duas coisas aqui, ó, que nós já demandava altos gastos, os altos privilégios do clero e da nobreza e os gastos com as guerras, beleza? Para piorar ainda mais a situação, meninos, o que aconteceu? Nós tivemos na França um período de seca muito intensa. Quando nós temos um período de seca muito intensa, nós temos a diminuição da produção. Se diminui a produção, só que o consumo continua alto, o que vai acontecer com o preço dos produtos? Vai aumentar. Então, nós tivemos o aumento do preço dos produtos que gerou fome. Coloquei aqui para vocês também, ó. Além disso, o quadro econômico na França era péssimo. E a fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez, escassez significa falta, escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Certo? E aí, pessoal, mais uma coisa que nós vamos falar mais sobre ela agora, é igual eu falei para vocês aqui, a respeito da sociedade francesa. Pessoal, a França evoluía de uma certa forma que a sociedade estamental não representava mais a realidade da sociedade francesa. Igual eu falei para vocês da burguesia. A burguesia já tinha poder econômico, mas estava ali em terceiro estado. E a gente sabe que uma das marcas da sociedade estamental era que você não podia mudar de classe social. A sua classe era determinada pelo seu nascimento, pela hereditariedade. Então aqui, ó, coloquei para vocês também. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada causa da revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do seu nascimento. Meninos, então aqui nós destacamos para vocês 5 coisas. Vamos lembrar elas? Primeiro, 3 grandes coisas que demandavam muitos gastos. Os altos custos dos privilégios do clero e da nobreza, os altos custos com as guerras, principalmente o auxílio financeiro, a independência dos Estados Unidos e também
os gastos com a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra. Próxima coisa aqui, ó. Os altos custos das mercadorias, dos alimentos, devido ao período de seca, o que gerou fome. Outras coisas a mais que a gente citou: influência dos ideais iluministas de garantia de liberdades e direitos, e também a sociedade estamental, que não representava mais a realidade da França, beleza? Então, olha aqui que eu coloquei para vocês aqui, ó. Continuando, falamos da sociedade estamental, falamos da concentração de poderes nas mãos do rei, né, que a burguesia queria atingir o poder. E para falar da última coisa do antigo regime, falta o mercantilismo. Ó, no século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, pelo mercantilismo. Ó, politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava uma monarquia absolutista, poder ilimitado de origem divina. Então, pessoal, a Revolução Francesa queria acabar com o antigo regime, acabar com os poderes concentrados nas mãos do rei, com o absolutismo, acabar com a intervenção do Estado na economia, acabar com o mercantilismo e acabar com a sociedade estamental. Beleza? Aqui tá, eu coloquei para vocês a título de exemplificação quem eram os membros de cada estado, né? Primeiro estado representado pelo clero, nós tínhamos o alto clero, que era as pessoas de origem nobre que ocupavam os postos mais elevados dentro da igreja, o baixo clero, que eram as pessoas mais de origem popular, a nobreza, tínhamos aqueles que já nasciam nobres, porque eram filhos de nobres, e aqueles que compravam títulos de nobreza. Então, os dois tipos aí. E o povo, né? Que era a burguesia e os pobres. Beleza? Então, olha essa imagem aqui, gente. O quanto ela é representativa. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Somente isso. Olha o quanto ela é representativa, gente. Nós temos aqui esse senhor que está carregando os outros dois aí, representa o terceiro estado, né? E nós temos aqui uma pessoa representando a igreja e o outro representando a nobreza. Então, a gente sabe que o primeiro e o segundo estados não pagavam impostos e eram sustentados pelo terceiro estado. Então, era como se eles estivessem mesmo, né, sentados em cima, significando que eles, né, eram sustentados, sobreviviam através dos impostos pagos pelo terceiro estado. Beleza? Continuando, então, nós vamos ver o seguinte. Resumindo aquilo que eu disse para vocês. No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômico-financeira. Gente, a gente fala que o Estado francês está falido. O que significa decretar falência? Significa que você não consegue mais arcar, você não consegue mais pagar aquilo que você deve. Beleza? Quais foram as causas disso, então? Ó, mais uma vez, a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, a independência, o apoio financeiro à independência dos Estados Unidos. Nós tivemos um tratado que ficou conhecido como Tratado Comercial de 1786, que falava o seguinte para nós: os franceses assinaram um tratado com a Inglaterra em que haveria uma troca dos vinhos franceses por tecidos ingleses. Mas aí, meninos, o que aconteceu? Como a Inglaterra era o único país que produzia tecidos na época, esses tecidos eram muito caros. Essas trocas não beneficiaram as indústrias francesas de vinho. E isso fez com que, gente, várias indústrias francesas entrassem, né, decretassem falência. Isso prejudicou a burguesia também. E aqui nós temos os fatores climáticos, que eu falei para vocês, e os gastos da nobreza. Tudo isso gerou o quê? Gerou uma insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia. Fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Eu só queria comentar com vocês aqui, ó, que dá para a gente fazer um paralelo com a matéria de ciências de vocês.
onde fala, ó, os gastos da nobreza parasitária. O que é um parasita? Parasita não é aquele que depende do outro para sobreviver? Então, a nobreza, né, tanto o clero quanto os nobres dependiam dos impostos pagos pelo terceiro estado, pagos principalmente pela burguesia, para sobreviverem. Meninos, e aí, o que aconteceu? O Estado francês estava falido, beleza? A partir desse momento, o que então o rei Luís XVI começa a enxergar? Ele começa a enxergar que, naquele momento que a França se encontrava, nós teríamos que discutir a possibilidade de aumentar os impostos, o que seria terrível para o terceiro estado, uma vez que o terceiro estado já pagava impostos altíssimos, né? Mas para é, acontecer esse aumento dos impostos, o rei decidiu convocar uma assembleia que era chamada de Assembleia dos Estados Gerais. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? Onde se reuniam representantes de cada estado que formava a sociedade francesa, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, onde então eles votariam para decidirem se haveria ou não o aumento de impostos. Os estados gerais, meninos, eram convocados somente em caso de exceção, quando precisasse muito. Nesse momento que nós estamos falando aqui da França, já havia 175 anos que os estados gerais não eram convocados. O que a burguesia, o que o terceiro estado esperava? O terceiro estado, gente, representava 97% da população. Alguns livros trazem que era 98 ainda, só para vocês terem noção. Então, era a maioria esmagadora da população. O terceiro estado esperava que, no discurso de abertura da Assembleia, o rei decretasse que o voto dentro da Assembleia dos Estados Gerais seria por cabeça, ou seja, seria por representatividade. Como o terceiro estado representa a maior parte da população, eles teriam maior número de votos. Mas, quando o rei Luís XVI abre a Assembleia dos Terceiros Estados, para a surpresa da burguesia, ele determina que a votação seria por estado. Cada estado teria direito a um voto. Gente, é óbvio qual seria o resultado da votação. Primeiro e segundo estado queriam perder seus privilégios? Nunca. Então, primeiro e segundo estado votariam a favor do aumento de impostos contra um voto da burguesia do terceiro estado contra esse aumento dos impostos. Não é? Ficaria 2-1. A burguesia, o terceiro estado, não aceita essa decisão do rei Luís XVI. Dentro dessa assembleia havia uma sala que chamava Sala do Jogo de Pela. O que era o jogo de pela? Era uma espécie de jogo de tênis jogado dentro de um espaço fechado. E o que o terceiro estado fez? O terceiro estado, gente, se reuniu dentro dessa sala do jogo de pela e lá fez um juramento. Ficou conhecido como o juramento do jogo de pela. O que falava esse juramento? Que eles só sairiam dali quando eles tivessem elaborado uma constituição. Então, o terceiro estado rompe relações com a Assembleia dos Estados Gerais, eles rompem com os Estados Gerais e se declaram em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles queriam elaborar uma constituição que desse para eles alguma condição de igualdade em relação aos outros estados. É o que fala para nós aqui, ó, nesse último slide que eu preparei para vocês, ó. Etapas da Revolução. Assembleia dos Estados Gerais. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais com representação dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, por cabeça, o que levou a violentas discussões. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou, foi lá para a sala do jogo de pela, fez o juramento do jogo de pela, declarando-se em Assembleia Nacional Constituinte,
para a elaboração de uma Constituição. Beleza, pessoal? Com isso aqui, então, nós sabemos o que estava acontecendo na França antes da Revolução. Agora, dando continuidade, na próxima aula nós vamos estudar a respeito da Revolução Francesa em si. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até mais.